Você pode abrir comigo 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. 1 Crônicas 4, verso 9. Eu disse para o pastor Emerson e a pastora Fernanda que eu me lembro exatamente das coisas que aconteceram na nossa igreja, ali em Fortaleza, quando nós completamos 3 anos. Eu disse para eles que 3 anos é o final do começo. 3 anos, na verdade, é o início, é a plenitude de que se parte. 3 tem esse ponto profético na Escritura, de ser uma plenitude que se começa a partir. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus pega um boneco de barro, um corpo, e sopra o Espírito e se transformou alma vivente, 3 partes. O mundo começa a partir do 3, o mundo se renova a partir do 3, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. O mundo recomeça a partir de 3 dias de Jesus morto, e ao 3º dia ele ressuscitou, amém, queridos? Houveram 3 templos, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes, mas hoje nós temos o templo, que é o templo do Espírito Santo, que é você. 3, Daniel foi treinado 3 anos para ele começar o ministério dele. 3, Jesus teve um ministério de 3 anos para que a sua glória fosse manifesta a todo mundo. Em Levítico capítulo 19 diz que quando você plantasse uma árvore, uma fruta na terra prometida, você não podia colher fruto dela por 3 anos, sabia disso, Emerson? E só depois de 3 anos é que você podia começar a tirar fruto. Eu quero dizer para vocês, essa palavra profética, vocês vão começar a colher frutos poderosos nesse lugar. Alguém aqui que acredita nisso aí? Faz um barulho nesse lugar aí. 3. Então, a impressão espiritual que eu tenho, a influência do Espírito na minha vida para pregar hoje é que você está na fronteira, essa igreja está na fronteira de algo novo. Eu vim hoje pregar para você que você está na fronteira de algo novo. Você recebe essa palavra? Você pode dizer, eu estou na fronteira de algo novo. Vamos ler aqui 1 Crônicas 4, verso 9, que diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, ou Jabes, do jeito que você quiser falar, dizendo, porquanto com dores eu dei à luz. Porque Jabes, ele invocou o Deus de Israel, dizendo, abençoa-me muitíssimo e amplia os meus termos. Você pode repetir isso comigo? Amplia os meus termos. Que a tua mão vá comigo e que fazes que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Irmãos, eu vou fazer uma definição simples de fronteira, mas com certeza você já tem dentro dos seus conceitos mentais já definido. Fronteira é uma divisão de 2 partes distintas. Por exemplo, 2 países, 2 estados, 2 municípios. As fronteiras, elas representam muito mais do que a divisão ou a unificação de pontos diversos. Fronteira, ela determina áreas territoriais. A base física de um território é delineada por fronteira. Fronteiras dividem poder, forças de influência, governantes. Fronteiras dividem bênçãos, dividem quem é mais cuidado ou de quem vive o pior. A história conta para a gente que numa noite, em 1961, em 13 de agosto,
uma fronteira se levantou no mundo, que passou a ser a vergonha do mundo, dividindo a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, numa noite. E também, alguns anos depois, em 1990, esse muro, essa fronteira acabou, que foi destruída, e hoje é uma Alemanha só. Fronteira é algo tão interessante, quando você visita Israel e tem o território palestino no meio de Israel, é como se fosse um bairro no meio de Israel. Você sai de Israel e entra no território palestino, é um outro espírito, é uma outra influência espiritual, é um outro peso, é uma outra coisa. Você simplesmente passa aquela fronteira. Você tem vários exemplos lá nos Estados Unidos. Você tem uma cidade linda chamada San Diego, que do outro lado tem uma cidade terrível que chama Tijuana. Ou uma cidade maravilhosa chamada El Paso, que do outro lado tem a cidade mais violenta do México, que chama Juárez, ou Juarez. Uma fronteira divide toda a bênção e toda a maldição. Fronteira são lugares vigiados, querido. São lugares estratégicos. São lugares monitorados. É onde a maior linha do adversário está, na fronteira daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E hoje eu quero que você guarde no seu coração que essa palavra hoje é para você. Você está na fronteira de algo novo. Você está na fronteira de viver algo novo na sua vida. Mas fronteiras são ambientes vigiados de guerra. Jesus queria ir para o outro lado da fronteira, para Gadara, para Decápolis, 10 cidades que precisavam da influência do Messias, do Cristo. E a Bíblia diz que no meio da fronteira, quando ele passa a fronteira, existe um demônio territorial, uma força opositora do progresso ministerial de Jesus. Alguém dele marcando quase que uma linha, daqui para frente você não passa. Uma tempestade, uma resistência espiritual, um guarda de fronteira para impedir o fruto de Jesus em um outro lugar. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 18, o apóstolo Paulo diz que, pelo que bem eu quisera ir ter convosco, mas Satanás me impediu. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu queria ir em Tessalônica, mas quando eu cheguei na fronteira, existe uma oposição tão grande que eu não pude passar para ter um fruto. Hoje eu vim aqui para dizer que sempre existe resistências quando nós queremos deixar os antigos territórios. Sempre existe resistência quando a gente quer entrar em algo novo de Deus para a nossa vida. Você já percebeu que enquanto você quer ficar nos territórios antigos da mediocridade espiritual, nos territórios antigos de falta de compromisso, de simplesmente ser alguém nominal, não existe guerra, mas você põe o pé na fronteira e você entende que ela é militarizada, que o seu acesso vai ser por meio da luta, mas o mesmo Jesus que levantou a mão para aquela tempestade e destruiu completamente aquele empecilho de passar, ele está aqui hoje. Eu vim hoje declarar que essa resistência hoje vai cair e você vai entrar em um novo momento da sua vida em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você já percebeu, você vai até essa fronteira de viver algo novo e parece que uma resistência, uma luta, uma briga começa em casa e você nem entende. E de repente gente se ergue contra e você nem compreende. De repente há um ciclo emocional e comportamental na sua vida que faz você voltar para o ambiente de partida. Parece que de novo você vai para a primeira série e de novo você tem que passar por tudo aquilo. Porque é justamente na fronteira, é justamente no lugar da tua vitória, no lugar de você entrar em novos territórios, é que o adversário sempre tem se oposto a você e ao seu crescimento, ao seu avanço. A Bíblia diz que Moisés foi o homem de Deus escolhido para tirar Israel do Egito. E ele foi até Faraó e ele disse: deixa o meu povo ir.
Eu quero tirar o meu povo do Egito, debaixo dessa potestade do Deus Ra, debaixo dessa impiedade, dessa escravidão. Eu quero ir para um outro ambiente, para um outro território. E Faraó faz a ele o convite em que o diabo sempre vai fazer para você. Em Êxodo 8:25, Faraó disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus, adorai, só que ficai nesta terra. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, você pode adorar a Deus, só que você adora a Deus sem experiência. Pode louvar a Deus, mas você não vai provar o maná. Você pode louvar a Deus, mas você vai continuar como escravo. Você sabe pessoas que adoram, mas continuam como escravos. Elas louvam, mas continuam como escravos. Ela vem hoje aqui, ela levantou a mão, ela ficou impactada com esse louvor, mas dentro da sua alma, você sabe que você ainda não passou da fronteira da escravidão moral, ou da escravidão emocional. Você sabe que quando você coloca um passo ali, de repente existe algo que está te resistindo. Mas eu estou sentindo o cheiro de libertação nessa noite. Eu estou sentindo o cheiro de algo de Deus nessa noite sobre a sua vida. Ide mais, ficai nessa terra. Adore mais, adore sem que a escritura, sem que as tábuas sejam dadas para você. Adore, mas você não vai ter palavra. Adore, mas você não vai ter sacerdócio. Adore, mas você não vai ter fogo à noite e nem nuvem de dia. Adore, mas você não vai ter experiências. É isso que o diabo quer. Quer que a gente tenha uma experiência de culto no domingo, mas que a gente não prove as maravilhas de Deus. Eu quero dizer para você hoje que a mesma palavra que Moisés disse para Faraó: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Moisés diz: não, de maneira nenhuma, nós temos que sair daqui. E no Êxodo capítulo 8:28, então o diabo, Faraó, dá a segunda proposta para ele. Está lá em Êxodo 8:28: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor Deus no deserto. Tá bom, você vai deixar aqui, somente não ireis muito longe. Sabe aquela pessoa que passa da fronteira, mas fica ali brincando com o pecado? Essa palavra não é para você, é para a pessoa que está do seu lado. Sabe, ela passa da fronteira, mas aí Faraó diz: só não vai muito longe, ok? Ok, pode até ir na igreja, mas se envolver em ministério. Pode até ir na igreja, mas fazer parte de alguma coisa. Você pode até buscar, mas calma aí, né? Essa coisa exagerada, essa coisa de fanático, essa coisa... Irmão, você está falando só com fanático aqui nessa noite, ok? Olha, essa é a segunda proposta de Satanás. A terceira proposta, então, Moisés diz: maneira nenhuma, nós vamos longe. Nós vamos sair daqui, nós vamos entrar em outro território. Então Faraó diz a terceira, ele diz aí em Êxodo capítulo 9, verso 10, diz assim: você pode ir, mas deixem os seus filhos. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, mas fique conosco os vossos pequeninos. Sabe aquela coisa de você ir, mas a sua família não ir? Sabe, de você entrar em um novo ambiente, mas sempre ficar alguém na sua casa? Eu vou declarar sobre você o que Moisés disse. Ele disse: nenhuma unha vai ficar no Egito, em nome de Jesus. Levante a mão e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E a quarta proposta territorial de Satanás é essa. Ele diz lá em Êxodo capítulo 9, 24. Então mandou o Faraó chamar Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Apenas fique conosco o vosso rebanho e o vosso gado. Você pode ir, mas fique com a gente o seu dinheiro, para que você fique debaixo de opressão financeira contínua, para que quando você entrar em um outro território, o peso contínuo da pressão financeira tire a sua paz e você não possa ser aquela pessoa que rompe. Irmãos, eu quero dizer para você hoje: a sua família vai com você, o seu dinheiro vai com você, a sua vida espiritual vai com você, a sua vida emocional vai com você. Só para alguém aqui que está crendo nesse lugar, celebre a Deus aí. Tudo vai com você.
tudo vai. Irmão, é porque nós não enxergamos as fronteiras. As fronteiras são muitas na sociedade. Existem fronteiras sociais que dividem pobres e ricos, fronteiras raciais que insistem em se erguer, existem fronteiras religiosas. A gente não percebe, mas esse mundo é um mundo de fronteiras, é um mundo de territórios, é um mundo de lugares. A sociedade ela se organiza para que inconscientemente a gente venha delinear limites contínuos, esse sistema de castas que é imposto sobre a gente e que coloca no inconsciente coletivo que existem pessoas para esse território e existem pessoas para esse território. Inclusive é assim que a sociedade pensa. A ciência tenta explicar como é que a gente acaba sendo quem nós somos. Esse tipo esquisito que a gente é. Como a gente acaba sendo quem a gente é? Existe uma teoria de um geneticista chamado Pavlov, e ele diz que o homem ele é subproduto da sua linha cromossômica, do seu DNA, da nossa árvore genealógica, do nosso pedigree genético. Nós somos o fruto desse tronco, e que se houve corrupção dentro da nossa história familiar, então foi aquela maldade, se passou para nós, e se houve na nossa história genética e no nosso sangue, um sangue de pessoas irritadas e de pessoas, sabe aquele pessoal que diz assim, eu tenho sangue italiano. Você tem sangue de Jesus, querido, ok? Às vezes essas pessoas, Pavlov dizia que tudo que nós somos depende da nossa genética. Mas então veio outro, Sigmund Freud, que ele dizia que o ser humano não é fruto da sua genética, ele é fruto do seu psicológico, da maneira com que ele se organiza psicologicamente, a maneira com que ele foi criado, a maneira com que lá no ventre da mãe ele já recebia as influências, e depois a maneira com que ele cresce, as faltas. Na verdade, Sigmund Freud diz que o maior transtornador do caráter humano era a sexualidade. E ele diz a falta, ou o acúmulo, ou como você foi, quando foi se apresentado o sexo, deformou completamente quem você é. Então, você é fruto do seu ambiente mais imediato. Se você não teve um pai, se você é órfão, se você teve briga na sua casa, se não era o ideal, você então não vai dar muita coisa boa. Então, se você, não é verdade não, irmão? Então, se você não tem um sangue bom, se o seu sangue é o sangue de Cazuza, você está frito. Se você não teve uma história emocional boa, você está frito. Mas então veio outro, o sociólogo chamado Karl Marx. Ele diz que o ser humano não é fruto nem da genética e nem do seu contexto psicológico. O ser humano é filho, ele é subproduto do seu contexto social. Ou seja, se você crescer num ambiente em que tinha esgoto ao céu aberto, você não vai dar muita coisa boa. Se você cresceu num lugar onde a saúde não era boa, onde a escola não era boa, onde o contexto social ele te oprimia, você não vai dar muita coisa boa. Essas são as fronteiras que o mundo coloca para você. É interessante que Jesus venceu todas as três. Primeiro, deixa eu dizer do sangue de Jesus. Não do sangue precioso dele, mas da linha genética. Jesus tinha uma linha genética que não era tão boa não, irmão. Olha, na linha genética dele tinha uma prostituta. Na linha genética dele tinha um homem que queimou a própria filha. Na linha genética dele tinha um assassino, o adúltero, que matou quem mais servia. Na linha genética de Jesus tem gente ruim. Eu vou dizer, irmãos, que a linha genética de Jesus, segundo Pavlov, ele tinha tudo para dar errado, mas ele tomou em si a autoridade e ele se transformou no Salvador do mundo. Não importa de quem você é filho. Eu quero dizer, não mais direi esse ditado de Israel: os filhos comeram uvas verdes no deserto, mas os pais comeram uvas verdes no deserto, mas os dentes dos filhos
botaram, porque assim diz o Senhor: a alma que pecar, essa morrerá. Não mais visitarei o pecado dos pais, dos filhos ou dos filhos dos pais, porque se tu uma bênção, a responsabilidade é tua, em nome de Jesus. Não só Jesus venceu a de Pavlov, mas ele venceu de Freud. Porque alguém diz: se você tiver uma família muito organizada. Jesus foi órfão muito cedo. Ele foi órfão. Se você não percebe, depois da idade de 14 anos, não existe mais José no contexto de Jesus, porque os eruditos todos dizem que José morreu muito rápido. Então, está aí um jovem que cresceu sem pai, e mais, um jovem que cresceu sem a confiança dos irmãos. É os irmãos que duvidam da divindade dele, no seu próprio ambiente. Tem momentos que Jesus diz, ele vê o ambiente, ele diz: olha, os seus inimigos estão dentro da sua casa. Por quê? Porque ele sentiu isso, mas ele não quis sucumbir ao contexto psicológico dele. Eu sei que a gente vive um tempo de fobia, todo mundo de problema emocional, eu sei que a gente está vivendo momentos terríveis, mas eu quero dizer que Deus hoje está devolvendo nas suas mãos a autoridade para ser quem Deus chamou para ser. Como Jesus hoje, levante a mão assim para o alto, como Jesus, tome quem você é nas suas mãos e seja uma bênção em nome de Jesus. Ou se não, como Karl Marx, que disse que você é no contexto social em que você vive. Se você era pobre, se você não tinha, olhe para Jesus. Ele cresceu numa cidade que era tão pequena que havia um ditado: não pode vir coisa boa de Nazaré. Jesus cresceu num lugar onde não tinha nem esgoto e nem saneamento básico. Eu sei que a sua infância foi difícil e eu não estou tirando o peso dela, mas eu estou dizendo que Deus está te chamando para romper todas as fronteiras e entrar nos territórios que Ele quer que você entre em nome de Jesus. Esses são essas fronteiras que o homem coloca para a gente. E a Bíblia diz aqui, no texto que eu li, que Jabes era esse rapaz que a família, a mãe dele colocou esse peso. A mãe dele, quando ele nasceu, ela teve muita dor e colocou o nome dele significa nascido em dor. Mas ele não aceitou isso, ele foi para além das fronteiras, irmãos. Além das fronteiras, eu quero dizer que existe um território novo para você. Além das fronteiras, existe um território de uma nova língua. Ou seja, além da fronteira, você vai começar a falar diferente. Você vai começar a ter um outro vocabulário. Eu estou declarando sobre você a arte da conjectura, da informação, a capacidade de se comunicar de uma forma impressionante. Você sabe que o diabo tem feito nessa geração? É roubado das pessoas a capacidade de se comunicar. Eu que atendo muita gente como pastor, eu vejo, irmão, que a situação é muito feia quando a pessoa não consegue conjecturar a respeito da dor, quando não consegue falar. É quase como o inimigo colocasse um tampão em cima das pessoas e elas nem sabem definir o que elas estão pensando. Mas os novos territórios, um novo território sempre tem uma nova língua, e eu quero declarar uma nova língua sobre a sua vida. Eu quero declarar um desprendimento na sua comunicação. Eu quero declarar uma capacidade de comunicar que você vai ser irresistível naquilo que você fizer. Você vai ser irresistível no trabalho. Só para quem crê aí, irmão, eu quero sentir fé nesse lugar. Alguém me ajuda aí. Você vai ter, em nome de Jesus, um comunicador poderoso. Além da fronteira, sempre tem uma língua diferente. Além da fronteira, é um outro lugar, é uma outra lei. É interessante, querido, que quando Jesus falava na Galileia, quem não olha para a Bíblia com cuidado não percebe isso. Mas quando Jesus prega na Galileia, ele prega em parábolas. É uma mensagem simples, do dia a dia das pessoas. Agora, quando ele prega em Jerusalém, os textos do Antigo Testamento são multiplicados. Ele tem vernáculo bíblico. Ele tem a capacidade, por quê? Porque Jesus sabia entrar nos lugares.
Quando ele colocava o pé em outro lugar, ele sabia o ambiente, a atmosfera que ele estava entrando. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Irmãos, olha, eu quero declarar sobre você, que você vai ter a capacidade de entrar num barraco na favela, e no lugar, e lá na cobertura, lá na barra. Você vai conseguir entrar em lugares de trabalho difícil, e também vai entrar em lugares de honra e de glória. Alguém me ajude aí nessa noite. Deus vai te dar a graça de entrar e sair. Levante a mão, diga, eu vou saber entrar e sair. Jesus sabia falar com o sumo sacerdote, ele sabia falar com uma mulher samaritana, ele sabia conversar com quem conhecia da Escritura, porque ele sabia entrar nas fronteiras. Irmãos, fronteiras é o que Deus hoje quer expandir na sua vida, e fronteiras são alargadas de algumas maneiras. Eu quero dizer hoje como você vai alargar as fronteiras de Deus na sua vida. Primeiro, fronteiras são alargadas por compra. O Acre foi comprado pelo Brasil, de repente foi alargado o Brasil. O Texas todinho foi comprado pelos Estados Unidos. Quando você compra, você alarga a fronteira. Quando você paga o preço devido do território que você está entrando. Tem gente que quer entrar no território novo sem pagar o preço do território, né? É por isso que compra briga que nunca esteve pronto para comprar. Porque não comprou, não pagou o preço do território que você vai entrar. Irmãos, eu quero dizer para você hoje que tudo que você está passando, e tudo que você passou na vida, tem sido um preço que você está pagando para entrar no território novo da sua vida. Eu quero dizer que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em ti há de ser revelada. Eu quero dizer para você essa noite que as suas lágrimas, irmão, vão ser o seu acesso ao novo tempo de Deus na sua vida. Que aquele tempo de cansaço, de dor, de perseguição, é a porta aberta para essa fronteira, para você entrar em nome de Jesus. Eu estou pregando aqui para quem está pagando o preço aqui nesse lugar, para quem pagou o preço de choro, de traição, para quem pagou o preço de dor, para quem pagou o preço de ficar calado quando tinha tudo para falar. Quando foi humilhado, você desceu. Foi como Naamã descendo na água, e você tinha tudo para falar. Eu estou dizendo aqui, pessoas que pagaram o preço, Deus está te dando um território novo nessa noite, em nome de Jesus. Oh, rabaxerabacaçarabacarabacá. Você acha que ninguém te enxergou? Você acha que ninguém te viu quando houve aquela briga dentro de casa e você voltou atrás quando tinha todo o direito de ir para frente? Deus está dizendo: você pagou o preço, filha. Você pagou o preço, filho. Hoje eu vim aqui apenas como porteiro, dizendo para você: pode entrar no seu território. Pode entrar no seu território. Fronteiras, elas são alargadas por compra, mas fronteiras também são alargadas por guerra. Por guerra. Se você estudar as fronteiras da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, você ia se impressionar. É completamente diferente. E depois da Segunda Guerra Mundial, aí que modificou mais ainda. Os países se modificaram, guerras, irmãos, elas redirecionam fronteiras. Irmãos, é por isso que Deus tem preparado as suas mãos para guerrear. É por isso, irmão, que na sua boca existe louvor no meio da guerra. É por isso, querido, que Deus está dizendo: ei, não é hora de você parar e nem se intimidar. É hora de você levantar suas mãos e crer no Deus que é o Deus da sua guerra. É hora de você entender que maior é o que está por você do que o que está pelo mundo. É hora de você entender que os céus estão organizados para guerrear em seu favor. Eu estou dizendo aqui para quem não foge de uma guerra, para quem jejua na hora que é para jejuar, para quem ora na hora que é para orar, para quem clama
Chama na hora para clamar, para quem levanta a mão, para quem chega mais cedo no culto, para quem é o último para sair, para quem espera uma palavra, para quem está me ouvindo agora e dizendo: é minha essa palavra em nome de Jesus. Eu estou chamando os guerreiros hoje aqui. Narabasokorobo. Irmãos, entenda, Jesus entrou em guerra, as potestades vêm, organizaram uma tempestade contra ele está passando numa fronteira, ele não se intimida, ele diz: mar, aquieta-te. Irmãos, Deus está te dando essa palavra na sua boca hoje. Vento, para, é hora de entrar em guerra. Irmão, nós temos sido muito tímidos. Hoje que Deus está dizendo é que Ele está hoje soprando aquela brasa, porque você vai voltar a pegar fogo para o Senhor em nome de Jesus. Irmãos, hoje a sua espada que estava caída, volte a pegá-la. O seu escudo que foi deixado em casa, volte a pegar. O capacete da salvação, é já hora de voltar para a sua cabeça. É já hora de calçar os pés na preparação do evangelho da paz, porque Deus quer rapidez na sua vida. Cadê os guerreiros nesse lugar, em nome de Jesus? Irmão, gente tímida não. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Gente que não quer enfrentar guerra, que não quer enfrentar batalha. Eu quero dizer, meu querido irmão, cuidado. Cuidado, se você não tem resistência, talvez é porque você está indo no mesmo sentido daquele que você devia estar no sentido contrário. Nós precisamos de contrariar potestades. Nós precisamos. Eu cheguei lá em Fortaleza, eu me lembro da primeira noite, e eu orei a noite toda, e eu busquei a Deus, e de repente houve um ser que entrou dentro daquele quarto e disse: o que você veio fazer aqui? Essa resistência, essa potestade. E eu disse: oh meu Deus, porque eu quero dizer para você que o diabo identifica a grandeza de Deus em você. Ele sabe o que ele fez? Ele saiu da vida dele e foi para o deserto, e ele foi atrás de um homem que veio de Nazaré, e ele foi ali tentar aquele homem, lutar contra aquele homem, porque o diabo às vezes vê mais grandeza em você do que você vê em si mesmo. Às vezes a sua guerra só fala da sua insígnia, a sua guerra só fala da sua grandeza, a sua guerra fala da preocupação que Satanás tem com você, porque você, irmãos, debaixo da autoridade do Espírito e vencendo essa timidez, ninguém te resistirá em nome de Jesus. Fronteiras são alargadas por guerra, fronteiras são alargadas por decretos. Decreto, entenda, no ano de 1948, uma só palavra, isso é profetizado lá na Bíblia, nos pequenos profetas. Eia, poderia uma nação nascer só um dia? Num dia, houve uma declaração na ONU, e de repente, uma declaração e um Estado aparece, o Estado de Israel. Territórios vêm por declarações proféticas. Irmãos, eu estou aqui hoje, você podia estar me servindo aqui com a tua palavra, mas Deus me chamou para estar aqui hoje, não porque eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho a palavra de Deus na minha boca para você hoje aqui. Eu trouxe uma declaração de um novo território para a sua vida hoje. Eu trouxe um decreto. A Bíblia diz: creia no Senhor e prospera. Creia no Senhor e te irá bem. Creia nos seus profetas e prosperareis. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz no livro de Amós que Deus não faria nada sem que anunciasse aos seus profetas. Portanto, eu, profeta, trouxe aqui para você uma palavra. Há um novo território que Deus está inaugurando para você hoje. Alguém celebre ao Senhor hoje aqui um novo território. Um novo território. Um novo território para chamar de seu. Oh, irmãos, as imagens lindas de os judeus chegando a Israel e beijando a terra, porque uma declaração, eles abraçando um ao outro, celebrando, uma declaração da ONU, os deu um território. Oh, eu quero declarar que você vai sair daqui hoje assim.
abraçando e celebrando, porque hoje Deus está te dando um território novo em nome de Jesus. Aquilo que te foi negado por centenas de anos, como os judeus foram, aquilo que você não teve espaço, num ambiente que você não tinha espaço, eu estou declarando hoje que Deus está criando espaço. Eu não tenho lugar para crescer nessa empresa, Deus está criando espaço. Eu não tenho lugar, eu não tenho ministério, Deus está criando espaço. Alguém que sabe que Deus está criando espaço para você, territórios novos, criando espaço. A Bíblia diz lá no livro de 2 Reis, que Eliseu estava na escola dos profetas, que nem hoje aqui, só tinha profeta ouvindo. Cadê os profetas aí? E Eliseu está ensinando, só que estava apertado. Havia um sentimento de inadequação ao espaço. Alguém teve uma ideia brilhante, porque esse espírito de sentir que o lugar que você está é pequeno é divino. Os profetas, Eliseu está ali ensinando e está apertado, é incômodo, é por isso que você está sentindo incômodo, porque Deus está expandindo o seu território. E alguém diz assim: profeta, esse lugar em que habitamos está pequeno. E o rapaz dá uma proposta, diz assim: vamos lá tirar árvores para construir um novo espaço maior. E o profeta diz: boa essa palavra. Irmãos, é quase que Deus estivesse mostrando o seu coração, esse sentimento, essa ansiedade, essa tristeza que você hoje se sente num lugar fechado, sem espaço. É quase um lugar em que você sabe que Deus te criou para mais. E o profeta diz: vamos. E o rapaz vai e pega um machado emprestado. E ele está cortando para expandir. Ele está cortando para aumentar. Ele está cortando para ter fronteiras maior. Mas de repente o machado cai. E ele coloca a mão na cabeça e diz: ai, meu senhor, era emprestado. Esse é o problema de quem quer entrar em outras fronteiras, de quem quer crescer, mas quer usar machados emprestados. No máximo, irmão, você pode se alegrar com a minha experiência, mas você precisa do seu machado. No máximo, irmão, você pode celebrar: olha o que Deus fez com o pastor Fabrício, olha, 7 anos em Fortaleza, uma igreja com 5.000 pessoas, isso é bom para mim, é a minha experiência. E se você usar a minha experiência, você pode estar alegre por alguns dias, mas de repente você perde o machado, porque não era sua. Porque o meu machado eu tive que preparar. O meu machado eu tive que afiar. O meu machado. Teve gente que chega para mim assim: como Deus fez isso em 7 anos, pastor? Eu falei: engano seu, irmão. São 24 anos. Não, você está aqui em Fortaleza 7 anos. Eu falei: meu irmão, isso é o que você pode ver. Mas quando a gente está vivendo lá, longe de tudo, e quando a gente está pagando o preço, e a gente está afiando o machado e ninguém está vendo. Irmão, afiar machado é um trabalho solitário. Afiar machado é um trabalho de oração e de entrega a Deus. É um trabalho de renúncia. Eu disse não, eu estou afiando o meu machado. Eu abri mão quando eu estou afiando o meu machado. E eu quero dizer para você: por mais que a sua esposa tenha boas experiências, você precisa do seu próprio machado. Por mais que você esteja num ambiente profético como esse aqui, você precisa do seu machado. A fronteira que Deus vai te dar, o novo lugar que Deus vai te dar, depende do seu machado. É com esse machado que você vai cortar lugares novos para a sua habitação. Alguém está recebendo essa palavra aqui em nome de Jesus? Aleluia. Há um comando de crescimento hoje, eu sinto no meu espírito. Isaías 54:2 diz assim: amplia o lugar da tua tenda, estenda as suas cortinas, as cortinas da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as suas estacas,
porque transbordará para a direita e para a esquerda. Oh, meu querido, por que nós temos que expandir espaços? Porque a guerra invisível do mundo hoje é influência. Quem é que vai dominar os destinos dessa nação? Quem vai influenciar a maioria? Quem vai formular os princípios da próxima geração? Quem vai editar os padrões da moralidade, da sexualidade? Quem é que vai dar os princípios do casamento e da fé? O reino não é comida e nem bebida. O reino de Deus é fermento, é influência. É justiça, é paz, é alegria. Eu tenho muito para falar, mas eu vou aqui para o final aqui. Eu vou aqui para o final e eu vou falar o texto que Deus colocou para essa igreja hoje aqui. Eu queria que você colocasse de pé. E esse texto está em Isaías 43:18, que diz assim: assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas a vereda. Deus está dizendo assim: assim diz o Senhor que abriu o mar vermelho, está dizendo para Israel, e que fez sair o carro e o cavalo, e saiu do exército a sua força, e juntamente se deitaram e nunca mais se levantarão. Deus está dizendo, aqui, assim diz o Senhor, que libertou do Egito, que tem um passado com você, que quando você precisou esteve junto. Quantos Deus esteve junto aqui, que na última hora teve o livramento, que na última hora a mão do Senhor veio sobre você? Assim diz o Senhor que tem uma história com você. Levante a mão quem tem, diga: Deus tem uma história comigo, Deus tem uma história comigo. O texto, Isaías diz: assim diz o Senhor que tem uma história com você. E ele diz assim: apesar da história, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, porque eis que eu faço coisa nova. Uau! E vai saindo como a luz, porventura não a percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vai saindo como luz. Você pode dizer comigo assim: o meu futuro vai saindo como a luz. A luz é algo interessante, querido. A luz sai do sol e ela demora 8 minutos para chegar à terra. Ou seja, ela sai do sol aqui e 8 minutos ela vai caminhando. É interessante que os astrônomos hoje, eles veem a luz de uma explosão que passa pela Terra, que aconteceu há milhões de anos atrás. E você se pergunta como eles viram? É porque ela aconteceu há milhões de anos-luz da Terra, e só agora nós vimos a luz. Quer dizer que existe algo que aconteceu já, mas só agora que eu estou vendo a luz do acontecimento. Eu só vim aqui para dizer que a sua vitória já aconteceu, que a sua bênção já aconteceu, que a graça, o poder, que o renovo já aconteceu, que o quebrantamento aconteceu, que a porta aberta aconteceu. Então o que eu faço? Levanta-te e resplandece. Por quê? Porque está vindo a tua luz. Alguém diz assim: está vindo a minha luz, está vindo a minha luz. O que eu faço, pastor? Não, já foi feito. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Alguém diga: me abençoou. Passado, eu apenas vou me levantar e eu vou resplandecer, porque já vem a minha luz.